Como devemos tratar um irmão que pecou, um irmão que caiu em pecado? Todos nós somos pecadores, assumimos isso, né? Temos isso como base da nossa fé, que nascemos herdeiros do pecado, mas temos, né, uma divisão, pelo menos nós aqui, os seres humanos, né, em alguns pecados que criam ofensas maiores. Por exemplo, eu nunca vi na igreja um irmão ser disciplinado porque mentiu. Ele pode ter sido chamado a atenção, mas por outro lado, um adúltero, sim. E a mentira e o adultério são pecados. Então imagine um pecado que nós tratamos de sério, um pecado que nos entristece, que entristece a igreja, que causa prejuízo. E como é que nós tratamos esse irmão que peca assim? Como devemos tratar um irmão que peca gravemente contra o corpo de Cristo, que causa prejuízo, que causa escândalo, que traz desunião, Pensa nos pecados quando Deus fala dos pecados, nós podemos lembrar daquele texto de Provérbios, que existem 6 coisas que desagradam o Senhor, mas a 7ª a sua alma abomina. E ele fala lá de coisas sérias como assassinato, desagrada ao Senhor, pessoa orgulhosa, língua que mente, pessoas que têm pressa em fazer o mal, mãos que derramam sangue inocente. Essas coisas desagradam o Senhor, são pecados sérios como nós tratamos. E a 7ª é aquele que causa intriga entre os irmãos, ou seja, aquele que causa um corte, uma separação no corpo de Cristo. E aí, segundo esse texto, isso o Senhor abomina. Bom, nós sabemos que o Senhor abomina, sabemos que o Senhor nos manda não fazer muitas coisas, está lá os 10 mandamentos, mas a questão é como tratarmos, o que fazermos. E eu chamo você para essa conversa baseada na nossa leitura do texto de hoje da Bíblia 365. Nós estamos lendo a 2ª carta aos Coríntios, chegamos aqui no capítulo 2 da 2ª carta aos Coríntios. E aqui Paulo trata de um irmão que pecou e que causou grande tristeza nele e na igreja. Ele não dá detalhes desse pecado. E aí existem várias pessoas que vão fazer conjecturas. Será que ele está falando aqui daquele irmão que ele disse lá na 1ª carta, no capítulo 5, que praticou um incesto? Será que é esse pecado? Será que é outro pecado? Paulo não dá detalhes e me parece que ele está falando com a igreja através de carta e a igreja sabe muito bem do que ele está falando, de quem ele está falando, então ele não precisa dar detalhes, ele pode ser mais discreto e é o que ele faz aqui. E ele fala que esse homem causou muitos prejuízos. Olha o que ele diz no versículo 5. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. Então ele está falando de alguém que causou problema e que magoou ele como líder e magoou a igreja. Alguém que cometeu algum pecado que foi prejudicial para Paulo e para o ministério dele talvez e para a igreja de Cristo. Versículo 6, Paulo fala o seguinte: a maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que essa igreja tratou o pecador se opondo a ele, contrariando ele, dizendo que ele estava errado, não apoiando o pecado dele. E Paulo diz que isso que aconteceu, a gente não sabe por quanto tempo aconteceu, essa oposição da igreja para que o irmão entendesse que está errado, ou que estava errado, foi castigo suficiente. Então, um primeiro ato que nós vemos de tratamento do pecador é a igreja
não concordar com o pecado, a igreja se opor ao pecado, a igreja dizer isso está errado e não concordamos com isso. Isso é um primeiro ponto, e eu acho que no nosso processo aqui das igrejas brasileiras, nós sabemos fazer muito bem isso, né? Porque as igrejas se reúnem, algumas através de conselho, outras através do pastor, suspendem as pessoas, põem de banco, ou seja, há uma suspensão, né? Alguns irmãos deixam de cumprimentar na rua os irmãos pecadores, né? Então há uma oposição ao pecado. Primeiro, no checklist aí, né? Primeiro tópico aqui, eu acho que nós fazemos muito bem. Agora o versículo 7. Se já foi castigo suficiente, o que ele diz no versículo 6, versículo 7 ele fala assim: agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Então a igreja já se opôs, já denunciou, já mostrou que é errado. Então agora, né, o irmão já entendeu que está errado. É hora da igreja perdoar e confortar. Porque quando a igreja confronta, quando a igreja resiste, isso causa uma tristeza. A pessoa se vê sozinha. E a pessoa pecadora tem que passar por esse processo de entender que a igreja não está apoiando ela no pecado. Realmente, a igreja está entendendo que aquilo está errado, a igreja não concorda. Mas passado o tempo e demonstrado o arrependimento, é necessário que a igreja dê esse outro passo. Perdoe o irmão, conforte o irmão, abrace o irmão, traga de volta. Porque você não quer que ele se perca. Do contrário, é possível que ele se perca de tanta tristeza. Tristeza que a igreja está causando nele agora. Ele causou tristeza, a igreja respondeu, né, afastando o irmão que causou tristeza nele. Mas, passado esse tempo, é hora da igreja perdoar e confortar. E aí eu acho que nós temos mais dificuldades, né? Nós temos que perdoar e confortar. Versículo 8, peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. E será que nós amamos? Aí fica a pergunta. Será que nós amamos as pessoas? A Bíblia diz que o pai trata um filho que erra com amor, corrigindo e abraçando, apontando o erro, mas também confortando. Será que a igreja de Cristo não é chamada a fazer a mesma coisa? Eu vejo que com esse texto aqui, que sim. Quando irmãos nossos erram, nós temos que dizer para ele: meu querido, você está errado, né? Você vai sofrer as consequências do seu erro, vai responder pelo seu erro. Todo erro gera consequências, dependendo do erro, né, haverá tipos de consequências, pode ser com a comunidade local, pode ser com a justiça. Porém, a comunidade da igreja tem a obrigação de, passado o tempo da acusação, do arrependimento do irmão, de acolher, de confortar, de abraçar, de trazer de volta e demonstrar que essa igreja tem amor. Não é demonstrar que o irmão não errou. O irmão errou sim. Ninguém está falando do erro do irmão mais aqui. O apóstolo Paulo já falou que o irmão errou e isso aí não está em discussão, o erro do irmão. O que está em discussão é o amor da igreja. A igreja tem amor? Se a igreja tem amor, a igreja perdoa. Se a igreja tem amor, a igreja abraça, a igreja conforta. E aí falta na nossa checklist, né? Acusar nós sabemos, disciplinar nós sabemos, trazer de volta, abraçar e demonstrar que somos amorosos, precisamos. Porque se não tivermos amor, talvez não sejamos igreja. Podemos ser qualquer outra coisa, mas não é possível ser igreja de Cristo sem o amor de Cristo. Da mesma forma que não é possível ser igreja de Cristo sem o conserto de Cristo que levou à disciplina, que levou à exclusão. Da mesma forma não é possível ser igreja de Cristo sem o amor que abraça, que conforta e que trabalha a restauração. O próprio apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10 aqui: se vocês perdoam este homem, eu também perdoo.
E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não venha tirar vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Perdoo na presença de Cristo. Por quê? Para que Satanás não venha tirar vantagem. Meu pedido, olhando para esse texto, meu pedido a Deus, minha oração, é que Satanás não venha tirar vantagem de nós. Porque da mesma forma que Paulo, nós conhecemos seus planos malignos. E o plano maligno dele inclui fazer com que a igreja de Cristo não tenha o amor de Cristo. Eu espero que o Senhor construa em nossos corações a sua justiça, a sua santidade e o seu amor que é cheio de graça e de bondade. Que possamos aprender como devemos tratar nossos irmãos em casa, na igreja, na rua, confrontando, mas também confortando, dizendo que está errado, mas também abraçando e demonstrando que temos amor. Que o Senhor nos ajude. Foi uma bênção ler mais esse trecho da Bíblia com você. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, e peço a Deus que nos mantenha firme aqui, lendo a Bíblia todos os dias. Para você que não sabe, todos os dias nós temos aqui um vídeo comentando um dos trechos trazidos pela Bíblia 365. Hoje foi esse trecho. Para amanhã teremos outro, então volte amanhã aqui, que cedinho já tem um vídeo para você compartilhando um texto da Bíblia. Antes de ir embora, verifica se está inscrito no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário aí que eu falo com você, e assim nós vamos trabalhando e expandindo o reino de Deus. Falando em expandir o reino de Deus, se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor esse processo de tratar irmãos que pecam, então compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.